Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AniReact. Eu sou o Daniel Eu sou a Pamela. e bora para mais um vídeo aqui da nossa live. Bora. Mentiram para você sobre os deuses de Record of Ragnarok, destruindo Mistranslations. Que é isso? Mistranslation? 11. Por que destruindo Mistranslation? Translate é tradução, não é? Não, sei lá. Não sei agora. Afinal, Traduções erradas. o que é Deus-chefe? São eles os líderes de panteões? E se não são, o que são os líderes de panteão, então? Vem comigo aprender o maior segredo de Shumatsu escondido na entrelinha do mangá, que você nunca soube. Bora mesmo. 3, 2, 1 e play. Não vou mentir pra vocês, o quadro que esse vídeo que você acabou de clicar pra ver é o meu quadro favorito do meu canal. Se não é o favorito, pelo menos é um dos que eu mais tenho orgulho de fazer, pois só nele eu posso fazer esse vídeo aqui que você vai ver hoje. Um vídeo que, honestamente, eu acho que é top 3 vídeos mais importantes do canal, no sentido de conteúdo pra comunidade que eu já fiz. Você já viu aí na thumb e no título, esse vídeo será sobre os famigerados deuses-chefe. E assim, você não tem noção mesmo do que esses cargos e tantos outros de Shumatsu são. Para um japonês, um cara que leu o mangá no idioma original, o conteúdo desse vídeo deveria ser óbvio, mas para nós ocidentais que lemos Shumatsu por diversos scans e traduções diferentes, algumas coisas acabam se perdendo no meio da tradução. Afinal, o que é Deus-chefe? São eles os líderes de panteões? E se não são, panteões? Nem panteões você quer, os líderes de panteão, então? Vem comigo aprender sobre o maior segredo de Shumatsu, escondido nas entrelinhas do mangá que você certamente nunca soube. Então vamos lá, antes de a gente ir para as raws do mangá, né, o japonês, eu quero te explicar de por que eu tô fazendo esse vídeo e do que ele vai se tratar. Iremos falar hoje de duas espécies de cargos, ou títulos hierárquicos em Shumatsu. Os deuses-chefe, em espanhol chamados de dioses superiores, chamados em inglês comumente de Chief Gods, ou com os termos em japonês para Shushin. E também falaremos de outra classe, que são os deuses supremos, dioses supremos em espanhol, Supreme Gods em inglês, ou que correspondem para o japonês de Saikōshin. Qual é a diferença, algumas traduções? Porque o chefe manda, e supremo é o acima de tudo. É o supremo, não tem acima de supremo, né? O que é acima de supremo? É o supremo primeiro e chefe depois? É, então. Tipo, mas qual que manda em qual? Aqui nesse caso. O supremo em português ou inglês podem variar na tradução desses títulos, mas para manter um padrão, eu vou chamar eles por esses nomes aqui no vídeo, beleza? Deus-chefe e Deus Supremo, tá tudo certo? Então vamos começar pelo Deus-chefe. O que é um Deus-chefe? Bom, pra gente saber isso, Panteão é tipo mitologia, entendeu? Panteão grego. Ah, tá. É porque lá tem tudo misturado, né? Então, tipo assim, vai falar do Deus-chefe do grego, Deus-chefe do hindu, do egípcio, não deu pra entender. Que no capítulo em que eles são apresentados pra gente, que é o capítulo 55, nas falas da Brunhilde. Olha, Bifrost é nórdico, né? Quais são os deuses que podem passar pelo portão da Bifrost, o portão que liga o Helheim e o Valhalla no universo de Shumatsu no Valkyrie, e que podem passar por esse portão sem ficar presos lá no Helheim. Vamos pras falas em japonês. Helheim é o inferno, né? Não sei. Helheim é tipo o inferno, só que dos mitologia nórdica. Odin, Thor, deles, entendeu? Japonês, então. 通行できるのは Quem pode passar é ハデス、ゼウス、オーディン、シバなどの主神級のみ。 apenas deuses-chefes como Hades, Zeus, Odin, Shiva e entre outros. O termo usado aqui usa os kanjis Shun para Lorde, chefe principal, e Shin para Deus ou divindade. E a tradução mais comum mesmo é Deus-chefe. Como vocês puderam ver, a Brunhilde... O Helheim é o inferno da mitologia grega? Não é da nórdica, porque no God of War é da nórdica, já você joga no Helheim, e é lá no mundo nórdico. E o Thor também, não sei qual filme do Thor que fala sobre o Helheim, o bagulho da Bifrost, de Helheim, dos reinos, que eu saiba é nórdico. Grega. Cita apenas Shiva, Odin, Zeus e Hades aqui. Que e por serem exatamente esses quatro, muitos pensaram que o termo Deus-chefe é o respectivo para o líder de um panteão. Afinal, a gente tem o Shiva, que é o líder do panteão hindu, o Zeus, que é o líder do panteão grego, o Odin, que é o líder do panteão nórdico, e o Hades, que é o rei do submundo, né? Mas notem que a Brunhilde cita um etc ali, né? Um entre outros, né? Ou seja, esses não são os únicos quatro, e sim, a gente tem mais Deus-chefes. Primeiro, é importante você
entender que o conceito de Deus-chefe não é apresentado no mangá como líder de panteão, e sim como deuses que podem passar pela Bifrost. Ah, é só Temos isso, o caso do Beelzebub, por exemplo, que foi do Valhalla ao Helheim junto com a Lilith, atrás Então do ele Satã. passa. Ou do Poseidon, que foi do Valhalla para o Helheim, atrás do Hades na Gigantomaquia, ou do Loki, que afirmou nos últimos capítulos poder ir para o Helheim livremente. Aqui você poderia Nossa, criar então vários deuses diversas podem. desculpas pra O chefe. justificar, né, isso, porque que eles conseguem ir pro Helheim. Pode justificar que o Beelzebub matou os guardas, que o Poseidon tinha um passe do Hades, que nem o Nostradamus tinha pro Odin, né? Mas nada disso importa, pois o capítulo 84 veio pra mais uma vez esfregar na nossa cara quem são os deuses-chefe. Nessa página aqui, a primeira da reunião dos deuses para decidir quem seria o próximo lutador divino no Ragnarok, nós vemos lá embaixo os dizeres 主審会議室 Sala de Reunião dos Deuses-Chefe. E sim, usando o mesmo termo Shushin para Deus-Chefe, o exato mesmo termo que é usado no capítulo 55, Com todos que lutaram referindo são aí chefes. a esse salão com 13 cadeiras, onde todos os lutadores do Ragnarok presentes estavam Caraca. se reunindo. É, e o que querendo ou não, pra são, mim, tipo, como se fossem os deuses principais também, né? Tipo, é só os deuses famosão, né? Não os desconhecidos. Eu acho que os deuses menorzinhos desconhecidos não conta, né? Nem vai daí. Agora, esses mais fodão, tipo, é Shiva. Shiva é um dos maiores da hindu lá, da indiana. Anubis, um dos Legal. maiores da egípcia. Nossa, muito da Tá hora. ligado? É os nomes fodão. Hades, Zeus, Thor, tipo. Se esses Sim. caras não puderem passar, quem que pode, mano? deixa bastante óbvio quem são os deuses-chefe. Assim, muita gente já argumentou contra essa minha opinião, dizendo Tipo, que pelo visto, o Ares mesmo ali, o Ares já não pode, porque ele já é, acho que, tipo, mais inferior, né? Tanto que ele nem lutou também. Eu acho que ele já não pode. Olha. Ele é o que tá de pé ali, tá ligado? Porque ele é o deus da guerra, né? Mas não é um, tipo, igual os outros caras, não é o chefe, que nem o nome fala, né? Isso não ruim, implica deve que ser. todos os deuses da sala são deuses-chefe. Mas qual é, gente? Sempre criticam o Shumatsu por ter textos e usar textos expositivos. E quando o mangá não usa, ficam criando justificativas pra negar o óbvio. Nós vemos aqui uma sala com 13 cadeiras num local que reúne os 13 lutadores do Ragnarok e vários deuses sentados nessas cadeiras, na sala chamada de Sala dos Deuses-Chefe. Eu realmente Ó. não acho que dá pra ficar mais óbvio do Tá que na isso. cara, tá ligado? Acrescente ainda o fato que o Hermes e o Ares, por exemplo, eles ficam de pé nessa sala, eles não se sentam ali na Eles não, mesa é. dos Isso que deuses-chefe eu e falei. nem tomam parte da discussão de quem vai ser o próximo deus a lutar, que deixa bem evidente pra mim a mensagem que o mangá quer passar, que quem tá sentado ali e fazendo parte da discussão na sala de reunião dos deuses-chefe é um deus-chefe. Até Isso. porque, vale lembrar, Deus-chefe não é líder de panteão, apenas um deus socialmente relevante. E aqui, todos esses deuses na sala, Loki, Anubis, Susanoo, Beelzebub, todos os deuses que estavam ou deveriam estar nessa sala, sentados em suas respectivas cadeiras, são um deus-chefe. então o A Supremo já única é diferente discussão, disso, né? o único É o que manda em asterisco panteão é mesmo, o né? Buda. Mas por quê? É. Como vocês podem ver aí, né, Scan? diferente, Esse salão tem 13 cadeiras, supostamente para os 13 lutadores divinos do Ragnarok, que eram inicialmente 13. Mas como vocês podem ver também, algumas cadeiras estão com esses veludos pretos, Isso. simbolizando a morte dos lutadores. Caramba. Então teríamos a cadeira do Poseidon, do Hércules, do Bishamonten e do Hades, que lutou no lugar do Buda e morreu para o Kim. Ou então do próprio Buda, que está representando ali pelo veludo preto por causa da sua traição. Agora, minha interpretação é que sim, essa cadeira era pra ser do Buda, mas fazia mais sentido pra reunião que eles estão fazendo agora representar o Hades, um deus caído no Ragnarok, do que o Buda, que é um traidor. E por isso, nessa reunião específica, uma cadeira representa o Hades, não o Buda. Mas o Buda ainda assim é um deus-chefe pra mim. E se você tá discordando de mim e ainda tá Sim. preso naquela ideia de que deus-chefe são só aqueles deuses, 4 deuses representados lá no capítulo 55 e só líderes de panteão, bom, o último capítulo 103 do Ih, Flashback cara. Loki destruiu essa Olha ideia assim, novamente, é. pois É o temos Loki, logo isso nas que primeiras isso? páginas os Parece seguintes dizeres. オーディンやトールに並ぶ主神級の力を持つ神 Um deus que possui poder de nível dos deuses-chefe Odin e Thor. Como puderam ver, ambos Odin e Thor são referidos como Shushin-kyu. O Kyu sendo um kanji para nível, rank, grade, né, classe, e o Shunshi, o nosso objeto-alvo aqui do vídeo, né, os deuses-chefe. Então, sim, se não bastava o capítulo 84 com o Salão dos Deuses-chefe colocou mais pra o Thor confirmar agora. o óbvio, então temos esse último capítulo 103 para confirmar que o Thor também é um deus-chefe. E não só isso, no capítulo 1 de Shumatsu, também tivemos o uso do termo deus-chefe, vindo dos corvos do Odin, após a Brunhilde interromper a reunião dos deuses para apresentar a ideia do Ragnarok, né. Aqui, os corvos dizem: 俺ら主神の議論に口を挟んでんじゃねえよ não se meta na discussão de nós, deuses-chefe.
Aqui vale Caralho. lembrar que quem realmente estava discutindo na reunião, né, tinha palavra ativa ali, foram Shiva, Zeus, de certo modo, sendo ali o chairman ali, né, do conselho, e a Afrodite. Ah, então a Afrodite Então também é um sim, deus-chefe. essa frase provavelmente já coloca a Afrodite nesse mesmo grupo de deuses-chefe. Para os que estranham ela talvez ser um deus-chefe, lembrem-se que a Afrodite fica na sala VIP dos deuses junto com, por exemplo, Shiva, Odin e Zeus, enquanto eles estão vendo Ragnarok. E também nessa mesma reunião, ela demonstra a palavra ativa sobre diversos outros deuses. Então eu diria que, assim como Buda, a Afrodite também tem muitas chances de ser um deus-chefe. E a presença dela, somado com o último capítulo citando Thor diretamente como deus-chefe, deixa claro que deus-chefe não é um cargo hierárquico em Shumatsu para um líder de panteão. Então, o que é o equivalente a um líder de panteão em Shumatsu, Sheik? É o Bom, Supremo. existe outro termo para isso, que é o termo Deus Supremo, o segundo alvo de estudo aqui do nosso vídeo. Enquanto o cargo Deus-chefe Caraca. foi introduzido pra gente no capítulo 55, o termo Deus Supremo nunca foi de fato introduzido em Shumatsu. Ele sempre foi um conceito inerente ao mangá e ele está no mangá desde o capítulo 1. Sim, isso mesmo, desde o capítulo 1 a gente tem um personagem com o título de Deus Supremo e é por meio dele que a gente já entende ao que esse título se refere. Caso ainda não tenham pegado, eu estou me referindo Odin. a Odin, o Deus Supremo nórdico, que é chamado assim no primeiro É, o mais capítulo, fodão na dos mesma deuses página que eu nórdicos, é o citei maior, ali né? dos corvos. O Odin aqui é chamado de Rokuo no Saikou Shin, o Deus Supremo da mitologia nórdica, ou o Deus Supremo nórdico. Já esse título de Saikou Shin usa os kanjis para Deus, o Shin, né, junto com os kanjis para Saikou, que significa maior, supremo, o máximo, Credo, o japonês é mais muito alto, complicado, velho. enfim, É títulos muita de palavra grandeza doida, que, no velho. geral, se Saikou referem a Shin. realmente, né, estar superior, estar no topo. Pior que acho que tudo que tem a ver com Deus, o bagulho tem Shin no final, eu acho. Por quê? Porque, que nem Dragon Ball mesmo, tem os Kaioshins, são deuses, também tem o Hakaishin, que é o deus da destruição. É. Então acho que Shin tem alguma coisa a ver ali com Deus, mano. Eu acho que Shin é a palavra. Deus, não, é Shin que é Deus? Não, não é Kami-sama, é isso que eu confundo, mano. Que os caras falam que Deus é Kami-sama. Fala no Dragon Ball. Kami-sama é Deus. Só que depois tem esse negócio de Shin, que nem Hakaishin, que é Deus da destruição, tipo. Mano, é muito Não sei, complicado, muito bem complicado. Notem como esse título para Deus Supremo usa os kanjis diferentes do título de Deus Chefe. Enquanto Deus Supremo usa esses kanjis, né, de Supremo, de Maior, né, o de Deus Chefe usa apenas Então, o além kanji da para escrita, tem esses principal, chefe, bagulho, essas importante, escritas loucas ou aqui, ó. seja, Tem- são sim muita loucura. termos diferentes. Tipo, E vale escreve as palavras loucas, tipo, Kaioshin. E tem ainda as figuras. E eles Sim. lêem aquilo e entendem aquilo. Tipo, é muito. Como que eles entendem, Os né? kanji, velho. Nossa, que bagulho louco, mano. Nossa, O adendo mano. também que Deus Supremo é diferente de Deus mais poderoso. Os termos são bem parecidos, mas são levemente diferentes. mas tem e mais é disso importante ainda. entender isso por causa do panteão egípcio que eu vou falar mais à frente O cara também. ser o Supremo ainda não é mais Basicamente, poderoso. Deus Supremo, né, o título É que o diferente. Odin carrega, usa os termos Saikou Shin, enquanto Thor, no mesmo capítulo 1, é citado como o Saikyo Shin, da mitologia nórdica, com Saikyo significando diretamente como Deus mais forte. São O termos Thor? diferentes e é importante entender isso para deixar bem claro que ser o Deus Supremo de um panteão não significa necessariamente ser o mais forte desse panteão, como é o caso aqui, Caraca. no caso do panteão nórdico, onde o Odin é o Deus Supremo, né, o líder ali do panteão, mas o Thor é o Deus mais forte, o Todo Deus mundo mais sabe que o Odin é poderoso. mais forte que o Thor. Tá, e além do Odin, que outros deuses são chamados de deuses supremos no mangá? Temos o caso bem evidente do Zeus, chamado de Deus Supremo, no capítulo 62, o flashback do Hades, que diz: はるか昔宇宙最強神決定戦ティターノマキアにおいてゼウスは父クロノ Tá スを vendo as 打倒 palavras que a ギリ gente シャ ensina? 神界の支配権はゼウスが掌握しただが Há Parece que vai muito bugar. tempo durante a batalha para decidir o deus mais forte do universo, a Titanomaquia, Ah, Zeus é força derrotou seu física. pai Cronos. Assim, o Nossa, domínio então tem muita camada pra avaliar essas coisas, mano. Que nem o Sim. Deus mais forte. Mas dá porrada. Tipo, quer dizer que se o Odin quiser, tipo, disputar com ele contra poder, o Odin ganha. Então o Odin não deixa de ser o mais forte, tipo. Fica muita bagunça, é muita camada, mano. Se for separar por mais forte de, sei lá, manipulação do tempo, outro mais forte de velocidade, Uhum. vira muita bagunça, é muita coisa. sobre o mundo dos deuses gregos ficou na mão de Zeus. Porém, e aqui só pra deixar claro, apesar do Zeus não ser descrito com o título exato de Deus Supremo dos gregos, ele é descrito como aquele que governa o reino grego. E ele recebe meio Ó, o Zeus que uma novão, promoção, por diferente. incrível que pareça, porque no flashback Então. do Poseidon, que é cronologicamente depois do flashback do Poseidon? Hades, a gente vê ali o mangá explicando pra gente que após a gigantomaquia, o Zeus virou o Deus Supremo, ponto, o Deus Supremo de tudo, o grande líder de todos os deuses. ゼウスらオリンポスの神々がティターン神族を打倒したギガントマキア後
バッテーゼウスが最高神位を継承することに不満を抱き、 Após a gigantomaquia, na qual Zeus e os deuses do Olimpo derrotaram os titãs, Zeus, o irmão mais novo, herdou a posição de Deus Supremo. Mas houve quem Outra coisa que eu ficasse acho bizarra é isso. Fala que Zeus é o irmão mais novo. Aham. Ele é irmão de Hades e Poseidon, né? É os três? Hades, Poseidon e Zeus, né? E ele é mais novo. Só que no maioria dos lugares que você vê, Zeus é velho e Hades e Poseidon é novo. Tipo, a aparência. Oxi, Ele é o mais velho. Tipo, a aparência de velho. caralho. Sendo que ele é mais novo. Não tem sentido. feito com isso. E tem outro caso que, assim como Zeus, não é citado com os exatos kanjis de Deus Supremo, pois o seu panteão tem um termo específico para isso, que é o hinduísmo, que é o Shiva, né? Ao invés de usarem o termo Deus Supremo, Shiva usa o termo topo ou chefe, como os Não kanjis conhecia Damas, para não. Tepen. 俺はインド深海のてっぺんだからな。 Eu sou o topo do panteão indiano. No mangá original de Shumatsu, são apenas É, o esses Shiva três mais quem tem o poderoso título mesmo. de Deus Supremo: Odin, Zeus e Shiva. É. Mas no Apocalipse dos Deuses, nós temos mais 2 deuses com esse cargo. Sim, isso mesmo, nós temos 2 deuses supremos O lá Ra- no mangá o Ra também. também é, Os né? dois ditos serem deuses supremos dos seus respectivos panteões, né? No capítulo 1 do mangá. O Ahura Mazda já é citado como um logo na sua primeira aparição, lá no seu cardzinho. Nossa, ゾ eu ロ não アスター conhecia esse. 教最高神、アフラ、マズダ Não ー、 conheço 古代 esse. ペルシア、 Deus Supremo do Zoroastrismo, Ahura Mazda, antiga Do Pérsia. Zoroastrismo? Que religião é essa Que aqui? isso? Como que é? 古代ペルシア、 Zo- Deus Supremo do Zoroastrismo, Ahura Mazda, antiga Pérsia. Zoroastrismo. E assim como o Ahura Mazda, o Ra também é descrito né? como Deus Supremo dos egípcios. Ah, isso ラ eu sabia ホル já. アクティ、古代エジプトにおける最高神であり、 Eu lembro Ra daquela. Uraket, o Deus Supremo no Antigo Egito. Então, pra você ter uma Então, ideia, sim. a Cleo é filha. Faz sentido. Ela fala, ai, meu Ra, porque é o deus porque é como se dela, fosse né? o deus dela. É. O Ra é o deus absoluto dela. Caralho, é bem Quando tá legal. falando da Cleópatra, da Monster High. Essa é a base que ela tem, entendeu? Pra É o entender. que eu tenho. Ela falou, a Cleo fala muito, ai meu Ra, que é o deus supremo. Do mesmo jeito que nós falamos, ai meu Deus. Ai, meu tipo, Deus. Que é o deus Pra ela. cristão, né? Pra ela é ai meu Ra, tá ligado? Ambos, Legal. Ahura Mazda e Ra, se juntam aos Zeus, Odin e Shiva como deuses supremos. Mas tem mais um grupo de deuses muito confuso nesse aspecto e do qual eu não poderei dar uma resposta a vocês, mas eu posso explicar por que é uma Você não dúvida, pode, imagina nós. que é o panteão shintoísta. Basicamente, né, em um pensamento rápido, você pensaria que o Izanagi é o deus supremo do panteão shintoísta. Que Mas legal. o Izanagi não é Izanagi é o descrito poder de como Naruto. deus supremo. É? O seu título é Deus Criador. Na verdade, vários poderes de Naruto é deuses. Acho que Suzano, Mangekyo, Amaterasu, Izanagi, é tudo nome de deuses japoneses. Da hora, né? E não é descrito como Deus Supremo. O seu título é Deus Criador. 創造神、ザナギ、 Cima, Deus Criador Izanagi. E é, inclusive, a mesma alcunha, o mesmo título do Deus Primordial Odin, né? O Deus Primordial lá da Yggdrasil, acima né? do Supremo Ambos, daí? Izanagi e esse Deus Primordial Odin, carregam o Caralho. mesmo título de Deus Criador, de Souzou Shin, né? Enquanto o Odin atual, por exemplo, ele carrega o título de Deus Supremo e Pô, o tem capítulo dois Odin? 97 faz até questão de separar ali o título desses dois personagens. O Deus Primordial, né? Deus Criador Odin e o Deus Supremo, o nosso atual Odin, né? Então, assim, apesar de Deus Criador implicar que o Izanagi é, de fato, né, o Deus Criador, o pai de todos do panteão shintoísta, ou no mínimo o pai dos 3 deuses nobres que a gente conhece, não dá pra cravar que ele é o Deus Supremo atualmente. Até porque o Susanoo, quando vai abdicar do seu cargo de protetor da Terra, cargo dado a ele pelo próprio Izanagi, ele vai falar com a Amaterasu, legal, Izanagi que é assim superior. como Ó, seu Cleo, pai, tá vendo? também Amaterasu. não tem o título de Deus Supremo, Legal, apenas mano. carrega o cardzinho que diz que ela é um dos 3 irmãos nobres. Ela também não carrega o título de Deus Supremo, nem ela e nem o seu pai Izanagi. Então, após tudo isso, me deixa resumir esses dois cargos de Shumatsu. Deus-chefe é o cargo apresentado pela Brunhilde no capítulo 55. O Deus-chefe é um cargo que apenas deuses relevantes Deus do Valhalla relevante. e do Helheim têm. Um deus E acima dos quem deuses tem esse comuns. cargo, quem é um deus-chefe, pode passar pela Bifrost, o portão que divide céu e inferno em Shumatsu no Valkyrie sem nenhum problema. Beleza. Como deuses-chefes confirmados, a gente tem Zeus, Shiva, Odin, Hades, Thor, Poseidon, Hércules, Bishamonten, Beelzebub, Apolo, Susanoo, Todos Loki e lutadores. Anubis. Além de muito provavelmente o Buda também. E a provável ali, menos provável que o Buda, mas ainda bastante provável, Afrodite. Por Afrodite. tudo que eu expliquei aqui no vídeo anteriormente. O outro cargo que a gente tem são os deuses supremos. Um termo que não foi propriamente explicado em Shumatsu, mas ele já tá dito, Já é já como tá se fosse o explicado líder ali das desde o religiões, né? capítulo 1 por meio do Odin, como o cargo, né, o título, o nome para aquele
aquele cara Supremo. que é o topo da hierarquia dos deuses de um respectivo panteão. Legal. Temos da hora. nessa categoria Zeus, o deus supremo dos gregos, De o novo, deus ele supremo participa dos geral dois. também, né? O Shiva, o deus Ele vai. supremo dos hindus, o topo dos Se você hindus. pensar assim, você tá sendo uma empresa lá, que, tipo assim, uma porta, só os gerentes têm acesso. Sim. Funcionários comuns não têm. Só que o presidente da empresa, o CEO, Ele vai nos ele dois se pode ele quiser. fazer É o os que ele dois, quiser, né? Ele né? passa no que ele quiser, tipo Entendi. isso. O Odin, Caralho, o deus mano. supremo dos nórdicos, o Hauraket, o deus supremo dos egípcios e o Ahura O Mazda nome dele é qual? O nome do Ra? dos nórdicos, o Pra mim era Ra. Hauraket, Aura Cat. Por isso Que que é Ra. legal. Não sabia não, mano. o deus Esse último supremo é dos diferente, egípcios olha. e o Ahura Mazda, o deus supremo do zoroastrismo. Por que ele é Fica metade, de metade, asterístico a possível Tem presença alguns do que eles sabem, Izanagi bem ou mal. da A vida Materaço com uma como... cara brava, uma cara Legal. feliz. É. Tem um tipo yin yang quase, tá ligado? Fica de asterístico a possível presença do Izanagi ou da Materaço como Ah, é deus certeza que o supremo Izanagi do vai, mano. Ele é shintoísmo. deus da Eles nunca criação, foram é assim, chamados mano. assim, mas o mangá implica a Sim. presença de pelo menos um deles aí nesse grupo de deus supremo. Legal. Vale o adendo rápido aqui, eu não vejo Deus Supremo e Deus Chefe sendo uma espécie de escadinha social de hierarquia, né? Como o Deus Supremo sendo ali de uma categoria acima Mas uma do padeira de Deus renda. Chefe. Pra mim é bem É. evidente que Legal. Deus Chefe é uma espécie de cargo à parte, ele não é um degrau na hierarquia divina, enquanto Deus Supremo sim é ali o topo da Tamanho da hierarquia espada. de um panteão específico em questão. Beleza? E ufa, é isso. Esse foi sem Sempre dúvida ele, um né? dos Caraca, hein, vídeos mano, mais explicou, trabalhosos hein, que eu mano? já fiz aqui no canal, mas também um dos Nossa, que eu ele mais tenho explica bastante orgulho coisa, de ele ter explica feito, bem pois como eu demais, falei né? no Tem começo coisa do até vídeo, que eu esse é um não conteúdo sabia, um que, tipo tópico, assim, né? que nem faz pouquíssimo parte E do tinha a sabe vídeo. possibilidade sobre, de... muito pelas diversas traduções que não erram na tradução. Tipo, eu não sabia que... Eu sabia que era deus japonês, mas não sabia que tinha esse negócio, porque nem ele falou, Izanagi é pai de Amaterasu, pai de É tanto nome Suzano diferente. O, meu e o Deus. Suzano O é Amaterasu seu irmão, tipo, eu não sabia disso, tá ligado? Ele é diferente, mano. Cultura diferente, mano. Uhum. Mas muito brabo, mano. Da hora o filme, deu pra entender bem. O fio. E o filme, o vídeo. O E vídeo. lembrando que isso aqui tá explicando sobre Shumatsu, né? É o É. dono do mangá de Shumatsu, o criador, Quis que passar. passava no universo lá, como funciona naquele universo lá. Não que Não no que no nosso nosso mundo, pode ser que seja assim também, é, né? Ah, entendi. mas ao mesmo tempo porque eu acho que Muita Zeus, coisa é tirada como inspiração, eu acho, eu acho né? que Zeus é o topo da grega mesmo. Uhum. Do mesmo jeito que o Ra realmente é o da egípcia, não, acho que não Dá tem pra seguir, eu acho. Mas bem o que bem- é mesmo, sabe? bem certo, mano. Pra fazer, eu acho. Agora, não sei se o Izanagi, por exemplo, é o supremo, é o da criação do Japão, né? Tipo, é o maior deus. Porque no Japão é aqueles que é a mesma coisa, tem vários deuses. Tem muitas Não é que, categorias, né? é que o Brasil tem muita religião, o Brasil é muito doido, né? O Brasil é laico, né? Mas, tipo assim, vamos falar que a predominante é a cristã. Então, no caso, que nem o deus da criação seria o deus que nós conhecemos, que é. Entendeu? Deus Deus me cristão. faz, entendi. Bagunça. E, sei lá, daí o filho dele seria, por exemplo, o supremo, que é Jesus. Não sei, tipo isso. Tipo isso. Nossa, bagunça. Bagulho louco, mano. Nossa, muito da hora, mano. Minha Por cabeça isso que os saindo caras não fumaça. misturam aí esse Shumatsu, não colocam essas coisas, porque você é louco, Não ia dar certo, ia ser uma muito bagunça, rolo. Mas é isso, mano. Esse foi o React. Espero ter gostado também. Sim. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa o likezão e comenta bastante. Passa na descrição, segue na Oxinha, entra no Discord. Isso aí. Quer fortalecer o canal? Live Pix tá aí. Seja membro aqui no YouTube e vai acompanhar a gente lá na Cinefy, que tem bastante coisa legal. Isso aí. Tamo junto. Até o próximo React. Fomos. Vamos.